aleluia. Bom dia. Mesmo com a família. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar. Ao bem mais alto o meu povo chegar. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindas. Levanta um aleluia. Então fugir. Glória a Deus. Levanta um aleluia. O medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto o meu louvor surgirá. Bom dia, amada. A morte é vencida, o rei vivo está. Oh, glória! Graça e paz, amadas irmãs. Glória a Deus pela vida de vocês. Sejam muito bem-vindas aqui. Você é bem-vinda aqui no nosso devocional Mulheres Obedientes. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito em você e através de você. Glória a Deus porque você escolheu a melhor parte, que é entregar, né, as primícias, as primeiras horas do seu dia para o Senhor. Avisem lá no nosso grupo, por favor, nos nossos grupos, né, que nós já estamos ao vivo, para que as nossas irmãs também venham participar desse momento de bênção, de cura e de libertação, né? Ontem eu não consegui estar aqui com vocês, senti falta também de estar aqui, né? Mas, gente, me deu uma enxaqueca muito, muito forte, né? E eu falei, meu Deus do céu, não vou conseguir nem olhar aqui, né, pro celular. E, infelizmente, nós não tivemos, mas hoje estou aqui firme e forte para honrar e para glorificar o nome do nosso Pai. Então seja bem-vinda aqui. Aqui tem um aviãozinho, convida mais mulheres para estar aqui conosco. Nós estamos numa série de 40 dias de cura e de libertação. E hoje, né, que seria o tema na realidade de ontem, mas nós vamos começar hoje. Em nome de Jesus, eu vou falar sobre a mágoa. Mas antes, eu quero orar com você e por você. Esse tema é um tema muito forte, né? Muito forte. E que fala muito aos nossos corações, né? Porque quem nunca magoou alguém? E quem nunca foi magoado por alguém? Não é verdade? E nós vamos ver aqui hoje o que significa a mágoa. O que essa mágoa ela traz para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Como surge essa mágoa, né? Quais são as raízes que vão desencadeando através dessas mágoas? E que nós precisamos urgentemente nos libertar dessa mágoa. E você vai entender que é muito mais profundo do que aquilo que nós ousamos imaginar, né? De repente você pensa assim, é só um sentimento que
me feriu, mas que um dia vai passar. E não vai passar se você não levar aos pés da cruz do Senhor. Então hoje eu agradeço a Deus por estar aqui junto com vocês, te ensinando dessa raiz, desse ressentimento, de dor que vem sim te adoecendo. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu quero orar primeiramente agradecendo ao meu paizinho, ao seu pai, ao nosso pai, pela honra e pela confiança que ele me entrega todos os dias de estar aqui ministrando ao coração de vocês. Pai, em nome de Jesus eu louvo e agradeço a Ti, ao Teu Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito por mim, em mim, através de mim. Obrigada, Pai, porque mesmo em meio às tempestades, o Senhor continua no barco. Obrigada por confiar em mim. Eu sou tão pequena. A oportunidade de falar com as suas filhas, com as minhas irmãs, sobre temas tão importantes, que vão levá-las para um outro nível. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que enquanto nós estamos aqui aprendendo da Tua palavra, renunciando àquilo que traz tristeza para o nosso coração, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor proteja os nossos filhos, os maridos, os nossos parentes, todas aquelas pessoas que levam o nosso nome, os nossos animais. Pai, eu entro na Tua presença neste momento e te agradeço por mais um dia que o Senhor nos entrega, nos abençoa, nos direciona. Espírito Santo, meu fiel amigo, continua nos mostrando o que está oculto, o que está escondido. Não para que nós sejamos envergonhados, mas para que haja cura, para que haja restauração, para que o nome do Senhor seja exaltado. Pai, em nome de Jesus, eu te peço para que o Senhor dê ordens específicas aos seus anjos a respeito da vida de cada uma dessas minhas irmãs que estão aqui, a respeito da minha vida, para que em tudo eles possam nos proteger, guerrear e vencer em nosso favor. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, neste lugar aí físico, neste lugar emocional, neste lugar mental, que esteja na vida das minhas irmãs e na vida. Manieta e lança fora todas as setas e todos os dardos inflamados do inimigo contra a nossa vida e contra a nossa família. Em nome de Jesus, Pai amado, erga muros de fogo ao redor de nós, da nossa casa, das nossas famílias. E eu elevo nesse momento cativo a Ti a nossa mente. Que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Jesus. E eu dou uma ordem agora no mundo espiritual, que todo pensamento contrário à vontade do Senhor, que esteja sobre mim, sobre a minha família, sobre você e sobre a sua família, batam em retirada agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, mostra tudo o que precisa ser mostrado através desse tema de hoje. E descortina aquilo que há anos nós estamos escondendo. Tudo isso eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Se você concorda, você digita aí, amém. Amém. Amadas, ontem nós tivemos uma reunião lá na igreja, né? De alinhamento, porque nós iniciamos o nosso ano e tem tantas coisas, né? Que o Senhor deseja que nós como igreja, nós como cristãs precisamos fazer, né? E o pastor bem ressaltou os ataques que nós temos recebido na nossa mente, né? Então todos os dias você precisa orar pela sua mente. Como eu disse, eu acho que eu tenho
enviei já para vocês até um livro, né, que fala sobre isso, sobre os ataques da nossa mente, que a nossa mente é um campo de batalha. Então você e eu, nós temos que vencer as nossas mentes todos os dias. Porque todos os dias Satanás, ele lança, o que são setas? São setas mesmo, né? São setas que ele lança aqui, ó, na nossa mente, dardos inflamados, pensamentos negativos, pensamentos ao nosso respeito, pensamentos negativos a respeito do outro, não vai dar certo, sabe por quê? Porque ele sabe que quando você perde aqui na sua mente, você já perdeu nas outras áreas da sua vida. Então a nossa batalha é na nossa mente. Então, primeiramente, ore elevando os seus pensamentos cativos ao Senhor. Isso tem feito a diferença na minha vida, fez o ano passado todinho. Eu orei nesse sentido e tem continuado feito a diferença, porque quando os nossos pensamentos estão cativos, estão elevados ao Senhor, não existe pensamento de derrota, não existe pensamento de desistência. E é isso que Satanás tem tentado fazer na vida das pessoas, né? Que é exercer o seu ministério. Qual é, André? É matar, roubar e destruir. Mas o Senhor nos fala que Ele veio para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. E vida em abundância não é só uma questão de financeira muito boa, eu tenho uma vida financeira abundante. Eu conheço pessoas que são abundantes financeiramente, só que estão verdadeiramente prendidas no caos, na lama da tristeza, da angústia, da frustração, da depressão. Por quê? Porque não sabem verdadeiramente o que é ser abundante. Ser abundante é estar na presença do Senhor. Você pode estar lá com a sua conta até negativada, mas se você está firme, se a sua mente está firme na presença do Senhor, você sabe que Ele vai abrir portas, você sabe que Ele vai mandar clientes, você sabe que Ele vai suprir tudo aquilo que você precisa, porque Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. Isso mesmo, irmã Elaine, a nossa mente é o nosso guia. Amém? Então você já tá aí com o seu caderno, com o seu caderninho, com a sua caneta, com a sua palavra em mão. Pega a sua espada. Pega a sua espada. Eu quero perguntar aqui quem que tá lá no nosso grupo, Mulheres Obedientes, e que tá conseguindo, né, seguir certinho o cronograma de leitura bíblica. Nós temos um cronograma de leitura bíblica pro ano todo. Se você seguir aquele cronograma, lá no dia 31 de dezembro de 2026, você vai ter a oportunidade de falar assim: eu li a Bíblia toda, tá? Tem dia que é 2 capítulos, tem dia que é 3 capítulos. Tá lá no nosso grupo. André, eu não tô no grupo, me chama no direct, me chama nas redes sociais, me chama no meu WhatsApp se você tiver e me fala: André, eu quero estar no grupo, né? A gente compartilha muita coisa lá, é lá que eu compartilho jejuns. E se prepare, porque ainda esse mês nós vamos ter um jejum um pouquinho extenso aí. O Senhor já veio falando ao meu coração, porque todo mês nós vamos jejuar e todo mês nós vamos orar da forma que o Senhor nos direcionar. Amém? Hoje o tema então é mágoa. Eu gostaria que você abrisse a sua palavra em Marcos. Eu vou ler na versão King James. Marcos capítulo 11, 25, 26. Pra gente começar, antes de eu trazer pra você a definição do que é mágoa. Vamos lá? Glória a Deus. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Marcos 11, 25 e 26. Diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Se você não perdoar, o seu Pai que está lá no céu também não perdoará os seus pecados. Então aqui o Senhor já dá um spoiler para nós, que a mágoa, ela está ligada ao não perdão. Se eu não perdoar, eu também não serei perdoado.
E aqui existem muitos corações. O Senhor fala ao meu que precisa liberar perdão. Gente, isso não é uma frase feita, isso não é uma frase, embora nós cristãos falamos muito sobre isso. O perdão é uma ferramenta espiritual. E deixa eu te falar uma coisa, você não perdoa porque você, eu senti que eu vou perdoar, que eu preciso perdoar. Não, você não vai sentir. Você precisa perdoar, você sabe por quê? Porque você precisa tirar esse peso que está aí dentro do seu coração. Você precisa tirar essa mágoa. E o que é mágoa, Andréia? Às vezes tantas pessoas falam sobre mágoas, mas eu ainda não entendo basicamente qual que é o significado de mágoa. Anota aí no seu caderninho. Mágoa é um sentimento, é uma dor, é um ressentimento. O que é ressentimento? É uma coisa que você sente de novo e sente de novo quando alguém nos fere. Como eu disse no início, alguém já te feriu? Responde aí nos comentários se alguém já te feriu. Alguém já exerceu sobre a sua vida algum tipo de injustiça? Alguém já te traiu? Coloque aí. Eu vou responder sim. Eu já fui traída, eu já fui ferida, eu já fui injustiçada. E quando isso não é bem elaborado dentro de nós, amadas irmãs, isso gera a mágoa, que nada mais é que uma ferida emocional, que se não for tratada, ela vai crescendo e se transformando e se ramificando em outras condições. Uma delas é o rancor, o ódio e a amargura. E o Senhor fala para nós que nós não podemos deixar, não podemos permitir que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração, perturbando a nossa alma, né? E por quê? Por meio delas, muitos são contaminados. Se você quiser conferir o que eu acabei de dizer, tá lá em Hebreus 12:15. Então a mágoa, ela traz outras ramificações. A mágoa, ela puxa outras questões. Então eu quero, você que respondeu aí, que já foi traída, que já foi injustiçada, né, que já foi de alguma forma machucada, e ainda existe aí no seu coração essa raiz de mágoa. Hoje é dia de você liberar perdão e lançar fora, no mar do esquecimento, todas essas mágoas que têm te adoecido. Porque a Bíblia é muito clara. E nós lemos: se eu não perdoar, Deus também não vai me perdoar. E o perdão não é sobre o outro, é sobre mim. André, que você não sabe o que fulano fez comigo, mas o Senhor sabe. E a palavra também nos fala que o Senhor, Ele é o justo juiz. Então Ele é que vai julgar a minha e a sua causa. Então, se você retém mágoa, ela não simplesmente, somente te aprisiona emocionalmente, mas ela também bloqueia a sua libertação e também o seu crescimento espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Se você alimenta mágoa aí no seu coração, você não é liberta. Não é liberta. Não existe libertação se você não perdoar. Você sabe por quê? Porque essas mágoas que eu e você insistimos em guardar, elas trazem para a nossa vida, elas abrem na nossa vida. Lembra da brecha espiritual? Uma brecha, uma porta espiritual por onde entram demônios e começa a agir na nossa mágoa, na nossa ferida, que é a mágoa. E como que eu vou dizer isso aqui de uma forma que você vai entender? Digamos que a base desta mágoa, a base desse nascimento desta mágoa, é sempre
a experiência de uma dor emocional que você viveu. Então anota aí as principais causas da mágoa. Principais. Primeira delas, as palavras ofensivas ou humilhantes que te marcaram. Ontem eu cheguei da reunião, já estava bem tarde, já era mais de 10 horas. E o Senhor falou assim ao meu coração: filha, você vai ungir sua casa e você vai orar quebrando todas as palavras de maldição que no momento de raiva, que no momento em que você estava machucada, que no momento que te traíram, que no momento em que você foi ferida, você declarou dentro da sua casa. O Senhor falou isso comigo. E aí eu comecei a orar. Senhor, eu te peço perdão. Senhor, tem misericórdia. Senhor, me perdoa na minha ignorância de toda palavra que no momento em que eu estava machucada e ferida, eu lancei, de toda palavra de maldição. Eu te peço, Pai, recolha essas palavras e lava esta casa, lava esse ambiente com uma gota do teu sangue, Senhor. O Senhor faz isso conosco. Por quê? Porque essas palavras ofensivas, essas palavras muitas vezes humilhantes, elas nos machucam, elas nos ferem e abrem essa ferida que vai se transformar na mágoa. E é nessa mágoa que Satanás olha e fala assim: opa, ali tem uma brecha e eu vou entrar. E ele é audacioso. E ele só fica procurando um lugarzinho para entrar e fazer a festa aí na sua vida. Outro ponto, traições e decepções vinda de pessoas próximas. Deixa eu te falar, quem vai te machucar, quem vai te magoar, quem vai te ferir não é quem tá longe, não. Às vezes eu não vou te ferir, às vezes eu não vou te machucar. Por quê? Porque você me vê, são todos os dias pela manhã aqui. O espaço é muito pouco, ou às vezes uma mensagem que você me manda, me contando algo, falando: Andréia, eu preciso que você ore por mim nessa situação. Andréia, eu estou passando por isso. Não é assim? Mas as pessoas que estão conosco, que estão próximas a nós todos os dias, elas são aquelas pessoas que vão nos trair, que vão nos magoar, que vão nos falar palavras que vão ser como uma faca no nosso coração. Eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido isso. As decepções, as traições que nunca vêm de fora, vêm de dentro. E é por isso que dói tanto. Porque são as pessoas próximas, são as pessoas que conhecem as nossas limitações, são as pessoas que muitas das vezes nós damos a nossa mão e falamos: vem, eu vou te ajudar. Por isso que é tão dolorido. Outro ponto da mágoa, expectativas não correspondidas. Sejam em relacionamentos familiares, sejam em relacionamentos amorosos, sejam em relacionamentos de amizade, algo que você joga em cima do outro, que é uma bobagem nossa, né, gente? Eu gero uma expectativa que o outro precisa fazer ao meu respeito e essa expectativa não é correspondida, e quem que sofre? Eu. Mas quem que gerou a expectativa? Eu. Vou falar, e coloquem amor nas minhas palavras, enquanto você estiver colocando no ser humano o que você vai encontrar somente em Deus, o seu coração vai ficar ferido e machucado. Então não gere expectativa no outro. Coloque a sua expectativa no Senhor. Anote isso pra você nunca esquecer. A minha expectativa tem que estar no céu. Porque Deus nunca vai nos decepcionar. Agora o outro vai nos trair, vai ferir nossa alma. Outro ponto, injustiças sofridas. Às vezes você foi uma mulher injustiçada, desde muito cedo. E essas injustiças que nós sofremos, elas ainda se tornam
maiores e machucam muito mais quando nós nos sentimos incapazes de revidar. Ou quando o Senhor nos fala: se você abrir a sua boca e tentar se defender, eu não levanto a seu favor. Gente, isso já aconteceu comigo. Eu já fui injustiçada e eu falei: Senhor, mas eu não sou isso. Senhor, mas eu não fiz isso. Senhor, mas isso é uma mentira. Senhor, mas isso é uma interpretação errada. E o Senhor falou assim pra mim: se você abrir a sua boca pra se justificar, eu não vou me levantar em seu favor. E pode ser que Deus tenha falado isso aí com você. Porque as pessoas nos traem, nos ferem, nos machucam, falam coisas que nós não devemos, falam coisas que nos ferem. E aí, nós que estamos aqui, ó, na palavra do Senhor, e a palavra fala que a gente não deve agir pelas nossas emoções, mas sermos direcionadas pelo Espírito Santo. Então, amadas, muitas vezes o Espírito Santo vai falar assim: cala a sua boca. Uai, mas fui eu que fui injustiçada e eu tenho que calar a boca? Eu tô falando porque eu já falei isso. Ele fala: cala a sua boca. Porque se você quiser agir em defesa própria, eu não agirei a seu favor. Já aconteceu isso com você? Comigo acontece direto. Outro ponto: feridas do passado que permanecem não resolvidas. Por isso que o Senhor me autorizou e me entregou os conteúdos da mentoria online. Até o caderninho aqui, ó. Emocionalmente forte, espiritualmente na palavra. Gente, olha que lindo que tá o nosso caderno desse ano. Olha que lindo. Uma mentoria para mulheres. Tem mulheres já sendo abençoadas. Nós tivemos a nossa aula, nossa primeira aula ao vivo, nosso primeiro encontro a semana passada. Agora, ainda em janeiro, nós vamos ter com uma convidada maravilhosa. Então, quando eu abrir a outra turma, você, por favor, esteja. São 51 aulas onde eu trato com vocês sobre emocionalmente forte, emocional forte, ser uma mulher espiritualmente inabalável, onde eu falo sobre o mundo espiritual, como o inimigo das nossas almas age, onde eu falo sobre sexualidade, onde eu falo sobre os traumas que nós adquirimos aqui dentro da barriguinha da nossa mãe. São módulos assim, ó, estão lá gravados para você assistir, aula pequena, no máximo 20 minutos, acho que nem isso, acho que a última aula que eu gravei, uma das últimas tinha 15 minutos, mas poderosas, com oração, com exercícios, que vão te levar para outro nível, além das aulas, né, do e-book, dos 2 e-books que eu te entrego, e além das aulas ao vivo, dos encontros ao vivo, que tem sido maravilhoso. Quem tá lá sabe do que eu tô falando. E essa mágoa, ela vai trazendo consequências na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito. E aqui eu vou citar algumas, porque não tem como citar todas, mas algumas que de repente você esteja sentindo aí no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Quais são, Andréia? Se você quiser anotar, na alma, no nosso emocional, no nosso psicológico, gera ódio, ressentimento. E ódio e ressentimento vai afetando os seus relacionamentos. Porque ninguém consegue conviver com uma pessoa que odeia, que vive... O que é o ressentimento? É você sentir de novo, e a pessoa fica falando aquele mesmo assunto, a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, a pessoa fez isso. Ninguém dá conta de conviver com uma pessoa desse jeito. Ela te isola e gera em você uma dificuldade de confiar nos outros. Eu não vou confiar na fulana, nem na ciclana, não vou contar minha história, né? Porque eu também já fui magoada, a pessoa já me traiu. E aí você se isola e não confia em ninguém. Fazendo sentido aí pra alguém?
no espírito, na sua vida espiritual. A mágoa, ela bloqueia a sua oração. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem alguma pendência com alguém, Deus, ele não ouve a oração de quem não perdoa. Isso é pra mim também, tá, gente? Outro ponto na nossa vida espiritual, ela gera uma legalidade demoníaca. O que é isso, Andréia? Se você não perdoa, essa mágoa permanece aí dentro de você. Você abre uma porta, uma brecha, lembra? Que permite que os espíritos de rancor, de amargura e de destruição atuem na sua vida. Deus o livre, está repreendido em nome de Jesus. Aí depois você não entende, porque você não dorme, porque você vive cheia de dores no corpo, de dor de cabeça que nunca desaparece, inquieta. Por quê? Porque tem mágoa. Pode ser, né? Porque nós vamos ver ao decorrer do tempo que nós ficarmos juntas aqui também outras questões. Mas hoje eu tô falando sobre mágoa. Vai anotando aí pra você saber em que ponto que eu tô. E no corpo. Porque nós somos um ser, corpo, alma e espírito. Então, o que acontece no meu corpo vai afetar o meu espírito. O que acontece no meu espírito vai afetar o meu corpo e, consequentemente, vai afetar a minha alma. Então, no corpo físico, o acúmulo de mágoa pode causar em você, olha isso aqui, gente, gastrite, tô falando do físico, enxaqueca, hipertensão e até câncer. Isso quem diz são os estudos científicos. Uma das. É forte, né? Mas eu preciso te contar. Porque às vezes você tá aí achando que é só uma mágoa e o seu corpo tá aí gritando e você não sabe como acudir. Tá, André, e como que eu me liberto disso? Eu sou uma pessoa que eu carrego mágoa da fulano, do ciclano, do beltrano. Já começa a anotar aí no seu caderninho quais são as pessoas que você precisa realmente perdoar. Quais são? Porque, como eu disse, se você não perdoar, não adianta você estar aqui para você ser curada interiormente. E você também não vai ser liberta espiritualmente. Olha que forte isso. Porque em uma das orações que o Senhor nos ensinou, que tá lá em Mateus 6, 12 e 15, ele fala assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o teu reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. É simples. Quer perdão do Pai? Eu quero. Você quer? Eu quero. Então começa a perdoar aqueles que te machucaram, que te feriram, que te traíram, que te expuseram de alguma forma, que falaram mal de você. Anota aí no seu caderno, não precisa colocar aqui nos comentários, não. Comece a anotar. E eu quero fazer uma oração com você acerca desse perdão. Você tem que declarar em alta voz para você saber, para o seu cérebro entender que você liberou esse perdão a respeito dessa pessoa que te magoou, que te traiu, como eu disse agora há pouco. E eu vou mais além. Você precisa reconhecer essa mágoa. Você precisa dar nome a essa mágoa. Gente, existem um monte de pessoas doentes porque elas estão, sabe o quê? Negando o que sente. Colocando mais uma vez debaixo do tapete. Ah, depois eu resolvo. E tudo aquilo que não é resolvido, ele é repetido. Para de fingir que dói. Dói muito quando alguém nos trai. Dói muito quando alguém expõe nosso nome. Dói muito quando você confia algo a alguém e esse alguém sai falando de você para as outras pessoas. Dói muito quando você não deve algo
e que a pessoa te expõe. A nossa cura começa quando nós decidimos falar a verdade não para os outros, mas para nós mesmos. Senhor, tá doendo. Senhor, o fulano judiou de mim. Senhor, me ajude a perdoar aquela minha amiga que traiu a minha amizade. Isso é pra mim também, tá? Não é só pra você, não. Hoje o Senhor tá falando comigo também. Nós vamos declarar perdão em voz alta. Você sabe por quê? Satanás, ele não lê os nossos pensamentos. Ele não lê. Então nós precisamos, a sua decisão, a minha decisão de perdoar precisa ser declarada verbalmente. Então nós precisamos falar em voz audível. Senhor, eu reconheço que sinto mágoa por essa pessoa, por esse motivo. E eu decido hoje liberar esse perdão sobre a vida dessa pessoa. Nós vamos fazer isso. E agora o negócio vai ficar mais difícil, né? Porque a palavra do Senhor fala que o reino de Deus, a porta é estreita. E eu tenho percebido que é muito estreita mesmo. Aquela que nós precisamos tomar mojado para passar. Orar e abençoar essas pessoas que nos feriram. Gente, essa parte é desafiadora sim. Perdoar não quer dizer que você vai concordar com o que fizeram com você. Mas libertar a sua alma do peso maligno da mágoa. Então nós vamos orar. Senhor, abençoa essa pessoa. Meu Deus, isso é muito difícil. Toca o fulano ou fulana. Cura, Senhor. Transforma essa vida. Que essa pessoa tenha um verdadeiro encontro contigo. E nós vamos precisar da graça de Deus para fazer isso. Porque humanamente isso é coisa de gente doida. É ou não é? Eu ontem falando lá com o meu irmão, falei, eu acho que meus vizinhos acham tudo que eu sou doida. Porque eu oro aqui, ontem mesmo eu cheguei, o Senhor me deu esse direcionamento. Andréia, você vai chegar na sua casa e você vai pedir perdão pelas palavras que você falou. Quando você estava nervosa, quando você estava ferida. E eu implorei pelo sangue de Jesus e eu sei que Ele recolheu todas essas palavras. Eu declarei a minha aliança com Ele aqui. E aí eu desci aqui embaixo, ó. Fui rodando aqui ao redor da casa, orando pelos vizinhos, orando pelo condomínio. Acho que o povo fala, é doida. Gente, quem vive pelo reino de Deus não é normal, não. Porque nós não somos desse mundo. Então não é normal você perdoar uma pessoa que te feriu. Mas é algo que o Senhor nos fala. Se você não perdoar essa pessoa que te feriu, você também vai ser perdoada. E é uma escolha sua. E você vai ter que mudar aqui, ó, a sua mente. Liberar perdão diário. Perdoar é uma escolha constante. Porque enquanto você viver ferido, enquanto você ficar alimentando a sua mágoa, isso vai ser usado contra você. Você sabe por quê? Vê se faz sentido. O inimigo usa as pessoas para nos ferir, para nos paralisar, para nos machucar. Infelizmente usa. Por quê? Porque a maioria, e eu vou falar isso com muita verdade, a maioria das pessoas, elas não estão aqui, ó, na Bíblia, elas não estão caminhando o caminho do Senhor. Então ele usa dessas pessoas para me ferir, para te ferir. Sabe por quê? Porque ele sabe, gente, presta atenção, assim como Deus Todo-Poderoso, tá tudo sobre a autoridade do Senhor, né? A palavra fala que nenhuma folha cai sem que Deus saiba. Assim como Deus sabe do meu ministério, do meu chamado, Ele sabe do seu ministério, do seu chamado, Satanás também sabe. Então ele vai usar pessoas para te ferir, para falar que você não pode, para falar que você é incapaz, para falar que você não consegue, para te paralisar.
para que aquilo que o Senhor colocou dentro de você não venha para fora. Sabe por quê? Porque se vier para fora, você curada, você ressignificada, você com a sua identidade forte, sabe o que vai acontecer? Você vai salvar vidas, você vai falar do Senhor, você vai trazer pessoas para próxima de Deus, você vai salvar almas, você vai ter força para falar de Deus para as pessoas, e Ele não quer isso. Então sempre, todo dia, libere todo dia. Todo dia, Senhor, eu libero. André, mas eu nem quero. Eu também não quero. Mas eu preciso falar, eu preciso jogar isso para fora. Para que isso não venha a ser um peso para mim, uma tristeza para mim, uma angústia para mim. Um peso que vai me impossibilitar de ir além. Então é isso que nós vamos fazer agora. É isso que eu quero te convidar para fazer agora. Fazer esta oração comigo. Declarar, expulsar todos esses espíritos que entraram através da mágoa. Você está preparada para isso? E nós vamos fazer isso juntas, porque o Senhor nos deu autoridade. Jesus nos deu autoridade. Lá no Salmo 91 fala para pisar em serpentes, e cobra, e escorpiões, e nem o mal vai nos atingir. Para pisar sobre leões ferozes, e nada vai nos acontecer. Então eu preciso que você ore comigo em voz audível. E eu peço agora para que o Espírito Santo traga clareza para sua mente. E que os anjos que já estão acampados aqui, e já estão acampados aí na sua casa, te ajude a de fato liberar esta mágoa. Levar esta mágoa aos pés da cruz de Jesus. E dar um basta nessa dor, nesta ferida que Satanás tem usado contra você. Declare comigo em voz audível: Senhor, eu reconheço que carrego mágoas que têm aprisionado a minha alma. Hoje eu decido liberar verdadeiramente perdão a essas pessoas que me feriram. Fale aí o nome dessas pessoas que te feriram, que te machucaram, que te traíram. Fale aí. Você precisa ouvir. Oh, Senhor. Fale. Fale. Ajuda, Espírito Santo. Ajude as suas filhas a liberar o nome dessas pessoas para que elas sejam livres. Fale. Fale um a um o nome dessas pessoas. E declare: não quero mais viver escrava dessa dor. Em nome de Jesus eu rejeito toda raiz de amargura, de rancor, de ressentimento e falta de perdão. Senhor, encha-me com teu amor e me dê um coração perdoador. Em nome de Jesus. Amém. Declare comigo agora com autoridade: espírito de amargura, saia em nome de Jesus. Espírito de falta de perdão, em nome de Jesus, saiam. Espírito de violência, saiam em nome de Jesus. Espírito de destruição, em nome de Jesus, saiam. Espírito de vingança, saiam em nome de Jesus. Espírito de crueldade, de maldade, em nome de Jesus, saiam. Espírito de ódio, de raiva, agora, em nome de Jesus, saiam. Espírito de ressentimento, em nome de Jesus, saiam. Espírito de loucura, em nome de Jesus, saiam. Espírito que quer atentar contra a vida das pessoas, em nome de Jesus, saiam. Espírito de loucura, agora, em nome de Jesus, saia. Espírito de confusão mental, em nome de Jesus, saiam. Espírito de brigas, de contenda, em nome de Jesus, eu ordeno agora, saiam, saiam, saiam. Amarrados e lançados para sempre estão no lugar em que o Senhor Jesus determinar.
Amém, amém e amém. Oh, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada porque mesmo em meio à dor, o Senhor faz tanto, tanto, tanto por nós. Obrigada. Obrigada. Amadas, se alguém sentiu algum tipo de reação no corpo, coloca aí. Ânsia de vômito, arrotos, bocejo, diarreia, se teve tosse, se teve dor de cabeça, coloque aí para que eu possa orar a respeito disso. Se teve alguma manifestação, coloque aí, por favor. E lembre-se, pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Se comprometa a não magoar ninguém. Não magoe ninguém. Porque isso vai impedir o seu crescimento. Eu sei que é difícil. Mas se comprometa hoje. Quebra esse laço, quebra esse círculo vicioso. Faça isso por você. Você merece ser livre, mulher. E nós só seremos verdadeiramente livres quando nós decidirmos não carregar mágoas de ninguém. E quando nós decidirmos não magoar ninguém. E de que forma, André, eu consigo isso? Somente com Jesus. É um exercício diário. Ninguém teve nenhum tipo de manifestação que eu falei aqui enquanto eu orava com você. Enjoo, vontade de vomitar, arrotos, bocejos, vontade de ir no banheiro, diarreia, tosse, dor de cabeça, dor nas costas. Ninguém. Ninguém. Irmãs, é importante você falar que tem, tá? Se teve, pra gente orar acerca disso, porque isso são formas de manifestação. Tive vontade de chorar. Glória a Deus. Isso é algo porque tá vindo a cura, tá, Eliana? Se ter vontade de chorar, pode chorar, tá? É porque tem algo aí que precisa ser tirado para fora em relação ao tema que a gente falou, tá? Que o Senhor te ajude, em nome de Jesus. Que esse choro seja um choro de cura e de libertação. Alguém mais? Alguém mais? Amanhã o nosso tema é sobre o medo, se eu não me engano. Sobre o medo. Esteja aqui comigo. Convide uma pessoa para estar nessa caminhada de cura e de libertação. Vai ficar salvo aqui no meu perfil. Depois vai lá pro meu canal do YouTube. Importante vocês irem lá, colocar um joinha que você gostou, marcar uma pessoa e contar. Você vai contar pra mim lá no meu canal do YouTube o que foi o devocional de hoje pra você. Tá bom? Instrução, quem puder ficar de jejum até meio-dia durante esse período que nós estamos fazendo, né, esse contexto de cura e de libertação, fique. E Salmo 91, tá? Vai ter todos os dias. Ontem não teve porque foi um episódio isolado que aconteceu comigo. Mas em nome de Jesus vai ter todos os dias. Se você perdeu, nós falamos sobre abandono, né? Me ajudem, gente. O que nós falamos? Sobre abandono, sobre rejeição a semana passada, né? Tá tudo lá no meu canal do YouTube, tá? Eu coloco o link lá nos stories. Você pega, assista, marca uma pessoa, manda pra uma pessoa, deixa seu joinha lá, que eu tenho certeza que é como uma mentora minha falou. A palavra do Senhor é como um leão, que é só você abrir a jaula e soltar, que ela faz o que precisa ser feito. Então, às vezes, você mandando para alguém, você está evangelizando essa pessoa. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Obrigada por hoje. Amanhã nós estamos firmes. E eu gostaria de pedir para vocês que orassem pela minha vida, né? Para esse mover que o Senhor está fazendo na minha casa, na minha vida, na minha família. E orasse para que o Senhor, de fato, continue fazendo o que Ele está fazendo, tá? Amanhã a gente volta com o tema medo. Glória a Deus pela sua vida. Um beijo no seu coração. Amo a vida de vocês.
oro por vocês. E se durante essa semana você vê alguma coisa diferente, um sonho diferente, ou tiver algum tipo de manifestação diferente, entre em contato comigo para que eu possa orar para você. Amém? Fiquem com Deus. Até amanhã, se o Senhor permitir. E eu creio que Ele vai permitir. Amém? Beijo. Tchau, tchau.